Pegue qualquer pilha ou bateria que você tiver aí e dê uma olhada nela. Você vai ver dois símbolos que conhece desde a infância, o mais e o menos. Estamos tão acostumados a vê-los que já nem paramos para pensar no que eles realmente significam. Olá, pessoal! Mas quem foi que decidiu que seria assim? Quem foi que disse que o elétron é negativo? Não é como se os elétrons tivessem essa marca gravada neles. E mesmo que tivessem, nós não conseguiríamos enxergá-la. Quando você olha para um fio energizado, ele também não fica brilhando com um sinal de menos, não é? Mais importante ainda, o que realmente significam esse mais e esse menos? O que afinal é a carga elétrica? Bem-vindos ao nosso canal Pipa, eu sou o Deluca. Então, hora da gente descobrir isso juntos aqui no canal. Um erro de 270 anos. A história é bem simples. Em meados do século XVIII, uma única pessoa tomou essa decisão praticamente como se estivesse jogando uma moeda para o alto. E errou. Muita gente conhece essa pessoa. Pelo menos você provavelmente a vê com muito mais frequência do que o rosto do seu próprio avô em uma fotografia. Essa pessoa é Benjamin Franklin, que aparece na nota de $100 dos Estados Unidos. Na década de 1750, ele estudava como objetos eletricamente carregados se atraíam e se repeliam. Naquela época, ninguém sequer sabia que os elétrons existiam. Os elétrons só seriam descobertos cerca de 150 anos depois. Franklin apenas supôs que existia algo como um fluido elétrico invisível que passava de um objeto para outro. Ele chamou de positivo o estado em que esse fluido estava em excesso, e deu o nome de negativo ao estado em que ele estava em falta. Era apenas uma hipótese teórica, uma convenção adotada por conveniência. As chances de acertar a polaridade da carga eram de 50%. E ele acabou errando. Isso porque, mais de 100 anos depois, quando os elétrons foram descobertos e ficou claro que eram eles que realmente se moviam pelos fios condutores, percebeu-se que Franklin havia invertido os sinais. Assim, pela definição dele, as partículas que realmente transportam a corrente elétrica nos metais acabam ficando com a carga negativa. Além disso, até hoje os livros didáticos mostram a direção da corrente elétrica, com setas indo do positivo para o negativo, exatamente no sentido oposto ao movimento real dos elétrons. Estudantes do mundo inteiro aprendem que a corrente elétrica flui do positivo para o negativo, mas na realidade, os elétrons se arrastam na direção contrária. Só que nessa altura já era tarde demais para mudar os nomes. As equações já estavam escritas, os instrumentos já tinham suas escalas marcadas e os livros já haviam sido impressos. Para falar a verdade, também não havia motivo para fazer essa mudança. Afinal, partículas negativas como os elétrons só transportam corrente elétrica dentro dos metais. No plasma e no interior das baterias, os íons positivos também se movimentam. Em outras palavras, nunca existiu um sinal que fosse universalmente correto. Franklin apenas fez uma escolha aleatória entre opções, sendo que nenhuma delas era perfeita. Por isso, hoje já não faz sentido mudar nada. As leis da física continuam exatamente as mesmas, e o maior inconveniente seria apenas alterar a forma como os circuitos são representados. E essa é justamente a primeira pequena rachadura na nossa inabalável confiança de que entendemos tudo sobre eletricidade. Bem, talvez seja mais correto dizer que entendemos quase tudo. Na verdade, a polaridade da carga elétrica por si só não possui nenhum significado fundamental. Ela não passa de um rótulo criado por alguém que nem sequer sabia que os elétrons existiam. Mesmo que alguém invertesse todos os sinais nas equações, nada aconteceria. A Terra não viraria de cabeça para baixo, nem as partículas dos grandes aceleradores começariam a girar no sentido oposto. No máximo, seria preciso ajustar um pouco a notação dos diagramas. Agora, vamos passar para uma rachadura muito maior. Aliás, muito maior nem chega perto de descrever. A diferença é como comparar uma rachadura na calçada em frente à sua casa com o Grand Canyon. Então, afinal, o que é essa tal carga elétrica? Não estamos mais falando de positivo e negativo, mas da própria propriedade que fez certas partículas se atraírem e outras se repelirem e saírem em direções opostas. Nós a medimos, fazemos cálculos com ela e a colocamos nas equações, mas o que exatamente estamos medindo?
Prepare-se, porque agora estamos falando de algo do tamanho de um verdadeiro Grand Canyon. Massa é uma coisa, carga elétrica não. Agora vamos descer até o fundo do nosso Grand Canyon em busca da verdadeira natureza da carga elétrica. Logo na parede do desfiladeiro, damos de cara com uma página de um livro de física da escola. A carga elétrica é uma propriedade fundamental das partículas. Parece uma explicação muito elegante, não é? Mas por trás dessa elegância não há absolutamente nada. É como olhar o verso de um cartaz de Natal da Coca-Cola. Não existe caminhão iluminado nem Papai Noel. Em outras palavras, existe a imagem, mas não existe o conteúdo. Vamos descer mais um pouco. O que exatamente estamos medindo com um eletrômetro? A carga elétrica? Não. O que medimos é a intensidade da interação entre a carga elétrica e o campo eletromagnético. Talvez você esteja pensando, mas se for assim, então nada pode ser medido diretamente. Afinal, uma balança também não mede a massa em si, mas a intensidade da interação com a Terra. E um termômetro não mede a temperatura diretamente, mas a dilatação do mercúrio. Na física, tudo é medido de forma indireta, por meio dos efeitos que se manifestam. Então, será que a carga elétrica é realmente um caso especial? Sim, é exatamente isso. A carga elétrica é de fato muito diferente da massa na maneira como se manifesta. Quando você está correndo e acaba batendo com tudo numa parede, quem faz você sentir a dor é a massa inercial. Quanto maior ela for, maior também será o galo na cabeça. Já quando você afunda no colchão ao sentar ou não consegue levantar uma mala pesada, aí quem entra em ação é a massa gravitacional. Não existe nenhuma lei que obrigue essas duas massas a serem iguais. É perfeitamente possível imaginar um universo onde seja difícil acelerar um objeto, mas a gravidade quase não o atraia. No nosso universo, essas duas massas diferentes simplesmente coincidem. Essa é uma das leis da natureza. E essa lei é tão profunda que Albert Einstein a transformou na base de sua teoria da gravidade. A massa aparece em diversos fenômenos que não têm relação entre si, mas seja qual for o ponto de vista, ela continua sendo exatamente a mesma. Ou seja, a massa realmente parece ser algo fundamental. Agora voltemos nossa atenção para a carga elétrica. Percebemos então que ela só se manifesta através de um único fenômeno. Todos os caminhos que levam até a carga elétrica são, sem exceção, apenas versões diferentes da mesma coisa. Cargas de sinais opostos se atraem, cargas de mesmo sinal se repelem, têm sua trajetória desviada em um campo magnético, percorrem fios como corrente elétrica e podem ser armazenadas em um capacitor. Parece que estamos falando de vários fenômenos diferentes, não é? Mas, na verdade, tudo isso é apenas a mesma interação eletromagnética usando roupas diferentes. Não existe uma divisão como a que existe entre inércia e gravidade no caso da massa. Nem há qualquer forma de compreender a carga elétrica por algo que não seja o eletromagnetismo. Faça a si mesmo essa pergunta: de que outra forma a carga elétrica se manifesta além da interação eletromagnética? E é aí que você bate contra a parede. E não porque a ciência ainda não tenha conseguido responder, mas porque a própria pergunta não faz sentido. Afinal, por definição, carga elétrica é justamente a medida de quanto uma partícula participa da interação eletromagnética. Perguntar quanto vale a carga elétrica sem o eletromagnetismo é como perguntar qual é o formato de uma voz. Mesmo retirando a gravidade, os objetos continuam tendo inércia, e o conceito de massa ainda permanece de pé sobre outra perna. Mas se retirarmos da carga elétrica a interação eletromagnética, até sua própria definição desaparece e não sobra absolutamente nada. É como arrancar aquele cartaz e descobrir que atrás dele existe apenas uma parede de pedra, fria, sem qualquer detalhe. Em outras palavras, é extremamente difícil pensar na carga elétrica como uma coisa independente, separada da interação eletromagnética. Então, se a carga elétrica não é uma coisa, de onde as partículas a obtêm? Quem a coloca dentro delas? Então vamos jogar fora esse cartaz rasgado e continuar descendo ainda mais fundo no Grand Canyon. O silêncio da esfinge. Opa! Finalmente chegamos ao fundo. E para nossa surpresa, há algo escrito ali, modelo padrão. Agora sim, a carga elétrica não tem mais para onde fugir. Afinal, estamos falando da teoria mais bem-sucedida da história da humanidade, capaz de prever o comportamento das partículas com uma precisão impressionante de 12 casas decimais.
Essa carga elétrica metida esperta não deve ter a menor chance. Achei que ela seria completamente massacrada, mas foi uma decepção. Em vez de encontrar um juiz pronto para dar o veredito, quem estava diante de nós, por algum motivo, era uma esfinge. Ela apenas nos encara com um olhar cheio de sabedoria, mas não diz uma única palavra. O modelo padrão não investiga profundamente de onde vem a carga elétrica. Ele simplesmente a escreve nas equações, à mão. Deixe-me explicar o que isso significa. A matemática dessa teoria é extremamente sofisticada e estabelece relações rigorosas entre as cargas das partículas. A carga do elétron, por exemplo, precisa ser exatamente 3 vezes maior que a carga do quark Down. Caso contrário, as equações entram em colapso por causa de contradições matemáticas. Os físicos chamam isso de cancelamento de anomalias. Mas a teoria não consegue prever a intensidade fundamental com que essa carga atrai ou repele outras cargas. Esse valor só pode ser obtido experimentalmente, e o resultado medido em laboratório é cuidadosamente inserido nas equações como um dado inicial. Por que a intensidade do campo eletromagnético é exatamente a que observamos, e não o dobro? A teoria apenas dá de ombros e responde, porque é assim. Como os próprios físicos costumam dizer, cale a boca e faça as contas. Até mesmo a nossa teoria mais poderosa sobre matéria trata a carga elétrica não como um mistério a ser explicado, mas apenas como um fato dado que precisa ser colocado na tabela. Em outras palavras, fomos nós que definimos o que é positivo e negativo, e até mesmo o valor de referência da intensidade da carga, embora tenha sido obtido por medições, acaba sendo inserido por nós mesmos, literalmente à mão. Para onde quer que olhemos, encontremos apenas um ser humano segurando um lápis, e não uma lei da natureza brotando das profundezas do universo. É claro que isso foi decepcionante. Depois de todo esse esforço para chegar ao fundo, ao modelo padrão, não havia nada ali. Não, espera um instante. Que som foi esse agora? Tem alguém batendo. O som vem de ainda mais abaixo do fundo. Isso significa que ainda existe muito mais pela frente. A beleza dá origem à carga elétrica. Vamos seguir esse som e avançar ainda mais para o fundo. E o que encontramos ali foi a verdadeira beleza, a simetria. Na física, a simetria significa que, mesmo alterando alguma coisa, o resultado continua exatamente o mesmo. Se você girar um floco de neve em 60 graus, ele continuará exatamente igual ao que era antes de girar, não é? Mas nos fundamentos da física, a simetria não é apenas um enfeite, ela é a própria máquina que molda tudo o que existe. Existe uma regra fundamental. Ela diz que sempre que existe uma simetria na natureza, há também uma determinada grandeza física escondida ao lado dela. Em outras palavras, se uma teoria permanece inalterada depois de certa transformação, então existe uma quantidade conservada correspondente a ela. Essas duas coisas estão inseparavelmente ligadas. Assim como a sombra acompanha uma pessoa, elas sempre aparecem em pares. Por exemplo, as leis da física são as mesmas hoje, ontem e também daqui a 1 milhão de anos. O tempo é uniforme. Podemos deslocá-lo e nada muda. Isso é uma simetria. E a quantidade conservada associada a essa simetria é justamente a energia. A energia não se conserva por acaso, mas porque as equações não tratam nenhum instante do tempo como algo especial. Agora preste bastante atenção. O eletromagnetismo também possui sua própria simetria. Só que ela não tem nada a ver com girar um floco de neve nem com reflexos em um espelho. Trata-se de um tipo completamente diferente de simetria, uma espécie de configuração matemática interna dos campos que pode ser alterada sem modificar em absolutamente nada as leis da física. E existe exatamente uma única quantidade conservada que forma um par com essa simetria. Acertou! É justamente a carga elétrica. Isso significa que não precisamos imaginar a carga elétrica como um extra colocado dentro do elétron por alguém. A carga elétrica é uma propriedade que descreve como campos e partículas participam da interação eletromagnética, e sua conservação está diretamente ligada à simetria das equações. Há pouco estávamos procurando na carga elétrica algo independente, um conteúdo próprio, uma espécie de segunda face, como acontece com a massa. Lembra? Acontece que a física aparentemente encontrou esse outro caminho, mas ele não leva a carga elétrica a algo mais concreto ou mais real. Muito pelo contrário,
Nesse caminho, a carga elétrica perde ainda mais sua materialidade e se transforma em pura matemática. Cavamos cada vez mais fundo procurando uma nova coisa, mas o que encontramos foi a simetria. Só que se a carga elétrica é consequência de uma simetria, surge uma nova pergunta. Simetria de quê exatamente? Se ela não está dentro da própria partícula, então onde essa simetria existe? E é nesse momento que percebemos que aquilo que imaginávamos ser o fundo, nunca foi o fundo. Era, na verdade, um pântano onde afundamos cada vez mais. Porque a carga elétrica começa a parecer não uma propriedade das partículas, mas do próprio espaço. Uma dobra no tecido do vazio. Vamos entender isso agora. As dobras gravadas no espaço. Normalmente pensamos no vácuo como um espaço onde não existe absolutamente nada. Imaginamos que se retirarmos o ar e todas as partículas, só restará um vazio completo. Mas a física já demonstrou há muito tempo que um estado de nada absoluto simplesmente não existe. Aquilo que chamamos de vácuo é, na verdade, um meio parecido com um tecido que está sempre vibrando e borbulhando, ainda que de forma muito sutil. Vamos compará-lo a um trampolim bem esticado. Agora, imagine pressionar um único ponto desse trampolim formando uma depressão, ou seja, uma dobra. O trampolim continua sendo uma única superfície contínua, mas naquele ponto, alguma coisa mudou. Surge uma curvatura, aparece uma tensão e até a região ao redor sofre uma pequena deformação. Algumas teorias sugerem que a carga elétrica é justamente esse tipo de dobra formada no trampolim do vazio. Mas não estamos falando do trampolim onde a massa afunda e cria uma depressão. O trampolim da massa é o próprio espaço-tempo e sua deformação pode ser observada claramente. Basta lembrar que a luz se curva ao passar perto do Sol e que o tempo passa mais devagar onde a gravidade é mais intensa. A carga elétrica, por outro lado, cria sua dobra em um trampolim completamente diferente. Ele existe em um espaço matemático interno, um mundo que nenhuma régua é capaz de medir. A massa deforma o chão por onde caminhamos. A carga elétrica deforma um espaço que ninguém jamais viu. Em outras palavras, talvez aquilo que chamamos de carga elétrica seja apenas uma medida de quão retorcida está essa dobra, ou até mesmo a própria forma do espaço naquele ponto. É claro que tudo isso ainda são hipóteses. Mesmo assim, a direção que a física vem seguindo ao longo de décadas é bastante clara. A ideia passou de a carga elétrica é uma coisa para a carga elétrica é geometria. No lugar da velha imagem de uma pequena partícula carregada, surgem campos, simetrias, estruturas geométricas e objetos matemáticos. E esse é o fundo que encontramos. Um fundo bastante instável, diga-se assim de passagem. É claro que isso não significa que a carga elétrica desapareça. Pelo contrário, ela continua sendo uma das propriedades mais importantes da natureza. O problema é que explicá-la usando imagens do nosso cotidiano está ficando cada vez mais difícil. Uma propriedade da simetria, uma dobra em um espaço que ninguém jamais viu. Parece muito fácil de entender, não é? Pois é. E mesmo assim, a carga elétrica continua sendo uma das coisas mais presentes no nosso dia a dia. Ela está dentro do seu smartphone, da sua televisão e até da lâmpada da sua casa. E, no entanto, nós ainda não fazemos a menor ideia do que ela realmente é. Mesmo sem conhecer sua verdadeira natureza, construímos computadores, satélites, a internet e toda a civilização moderna. Nesse caso, será que realmente precisamos compreender sua essência até o fim? No fim das contas, basta funcionar, não é? O resto, a gente dá um jeito depois. Quando finalmente chegarmos ao verdadeiro fundo. Isso é claro, se esse fundo realmente existir. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal. Muito obrigado por assistir até o final. Um forte abraço e a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa.